Prometo ser breve. Eu gostaria que todos se levantassem para a gente fazer uma oração inicial e depois a gente ler a palavra. Senhor, eu vou pela tua presença aqui hoje. O Senhor tem nos prometido, Senhor, muitas coisas nesses 12 dias que estivemos aqui. E eu creio em Deus poderoso, em Deus que cumpre as suas promessas. Eu sei que o Senhor está aqui hoje, porque eu já posso te sentir. Eu sei que assim como eu posso te sentir, os meus irmãos também conseguem te sentir. Porque nós estamos em uma mesma aliança, em um mesmo propósito, e onde dois ou mais estiverem unidos em teu nome, ali o Senhor estará. Que hoje o Senhor possa falar conosco, assim como o Senhor tem falado comigo durante o ano de 2023, durante esses 12 dias. Que eu possa ser instrumento em tuas mãos e que nós possamos ser abençoados hoje pelo teu Espírito. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses. Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas se importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou por verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Essa palavra, essa palavra, quando eu li ela pela primeira vez assim, né? Estava estudando para poder falar aqui, me tocou muito, porque se você for entender o contexto que ela foi escrita, Paulo estava preso. E Paulo ele já vinha de várias prisões, ele foi preso em vários lugares, mas se você for estudar, quando ele foi preso, ele estava indo para Roma, estava em Roma, essa foi uma das prisões que ele mais sofreu, que ele mais foi desiludido e que mais a fé dele foi atacada. E é engraçado porque Paulo tem uma maneira diferente de conduzir essa esperança. Se você for ler, se você for parar para entender um pouco, você vê que Paulo tem uma maneira diferente de conduzir a esperança dele. Ele tem uma maneira peculiar de entender o contexto que ele está vivendo
gente, falando que o irmãozinho ali prega de um jeito, o outro prega de outro jeito. Porque o fulaninho está pregando para se mostrar. Então Paulo ele vai dizer assim: não me importa como a palavra do Senhor está sendo levada. O que me importa é que ela seja levada. E aquilo falou profundamente ao meu coração, porque logo depois ele vai falar sobre esperança. E ele fala assim, versículo 20: segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Essas palavras são muito fortes, porque o que Paulo está querendo dizer, não me importa o que vocês venham me dizer, eu estou aqui, desiludido, preso, cativo, mas eu não serei confundido, eu não serei abalado, porque o que me importa é que a fé que Cristo plantou em mim está sendo dita, está sendo pregada. E isso chamou muito ao meu coração, a forma como Paulo conduziu a esperança dele. E, como eu tinha dito, essa prisão requereu muito de Paulo, porque ele ficou muito tempo preso, ele não podia, embora ele estivesse numa casa alugada, e não estivesse numa cadeia propriamente dita, ele não tinha liberdade. E aí eu estava pesquisando, e os historiadores vão dizer que Paulo, ele tinha perdido a esperança da sobrevivência. Ele não tinha mais a esperança de que ele seria liberto. Só que aí, eu li a palavra e falei assim, gente, mas essas palavras são tão fortes para alguém que tinha perdido a esperança. E aí, eu percebi que ele usava duas palavras. Ele fala sobre esperança e depois ele fala sobre confiança. Se você for ver etimologicamente a palavra, esperança e confiança, elas são palavras de certa forma sinônimas. E aí, eu estava pesquisando e Deus falou assim no meu coração. Paulo vivia um momento em que a esperança dele estava abalada, mas a fé e a confiança dele eram inabaláveis. E eu falei assim, mas Senhor, como assim? Esperança é abalada, confiança, fé e confiança inabalável? Aí ele falou assim, Deus falou muito forte no meu coração, e ele falou assim, a esperança é um sentimento, mas a confiança e a fé são atitudes, são palavras que exprimem ação, são algo que você decide ser. Então, Paulo, sim, ele estava com a esperança dele físico, o sentimento abalado, o sentimento de alguém cativo, mas ele disse com todas as palavras, eu não me confundirei, porque a palavra de Cristo ainda é pregada. E aí, eu comecei a ter vários flashbacks na minha cabeça sobre o meu ano de 2023. E eu comecei a pensar como que as coisas funcionam e como, quando a gente está em comunhão, parece que as coisas vão caminhando assim para você construir algo. E eu me lembro um dia que eu cheguei ali na igreja, é impressionante, né? Eu falo que, assim, minha mãe às vezes fala que eu tenho que viajar, né, com meu pai, só que eu sempre consigo aqui amparo em alguém. E esse dia eu cheguei aqui um pouco angustiada. E aí eu encontrei um outro ali e ela conversou comigo um pouquinho. E eu, gente, eu sou um pouco retraída em mim mesmo. E eu falei assim, não, tá tudo bem, Cristo vai me ajudando. Aí ele falou assim, você ainda não está entendendo, mas Deus está construindo algo. Está dolorido? Tá, mas Deus está construindo algo. E aquilo ficou ali na minha cabeça e aconteceram várias coisas durante o ano. 2023, em várias áreas, assim, eu sei, eu fui atacada espiritualmente em várias áreas. Eu fui posta à prova e eu falo que eu vivi um pouco deprimida durante o ano. E eu me lembro que um dia, assim, que eu entrei para dentro do meu quarto, eu estava sozinha em casa. E eu chorei copiosamente. E eu falei, eu
Deus começou a me mover, graças a Deus começou a trabalhar na minha frustração. E eu me lembro que um dia eu resolvi chegar em casa e começar a orar. Eu fiz um propósito de oração, eu não sabia nem para quem eu estava orando. Eu não entendi, eu só sei que eu estava sendo movida a orar e a jejuar. E aí eu comecei a orar e a jejuar, e eu ia para o serviço. Tinha dia que eu tomava um café, dormindo. Tinha dia que eu estava ali assim, trabalhando assim, ó, aí jejuando. Lembro que no dia da reunião que foi falado, e eu fiquei pasmo, porque ele chegou lá, né, na superior e colocaram meu nome, e ela falou todas as letras que não queria subir, porque eu estava ali há menos de um ano. E para poder ficar no carro que eu estou, tem que estar, tipo assim, 2 anos de cartão. Eu não tinha esse tempo, gente. Eu não sei nem. Aí ela falou, não vou subir. Aí a minha amiga falou assim, você vai subir, ó. Que é uma amiga, assim, muito querida. Ela falou, você vai subir, porque ela tem capacidade. E de todas as outras, ela tem mais quantidade de medo. E tipo assim, são pessoas que eu não sabia, mas Deus estava movendo, sabendo trabalhar por mim. E eu achei que eu estava sozinha. E aquilo mexeu muito com o meu coração. Porque no dia que a gente foi tomar a posse, foi uma reunião e meu chefe falou assim, Samara sentou na janela. Porque de todas que estão aqui, elas tiveram que passar aqui por todas as etapas, por todos os requisitos. Mas ela já chegou sentando na janela. Dentro de mim eu falei, eu não sentei na janela, porque quem trabalhou comigo foi Deus. Foi Ele que me colocou ali. E aí Deus veio falar comigo sobre fé inabalável, sobre mesmo quando a sua esperança está destruída, você ainda conseguir glorificar a Cristo e viver por Cristo. E eu me lembro que na minha viagem, gente, zero dinheiro. Aí, de repente, eu já estava ganhando mais, eu já conseguia viajar. Só que eu ainda fiquei com aquela coisa assim, né? Gastar tudo, né? Vocês acreditam que eu cheguei lá? No primeiro dia a gente foi almoçar. Aí eu pedi um suco, falei assim, já tá com tarde, eu não vou almoçar não, só vou dar um fome. E aí eu falei assim, vamos pedir só um lanchinho. Coisa mínima. Eu não sei o que Deus fez dentro da cozinha, mas foi chegando coisa, e eu olhei e falei pro garçom assim, moço, tá na mesa errada, não é que não pedi isso tudo não. Aí ele falou assim, não, o cozinheiro falou, que era bom, que gostou muito de você continuar a entrar, e ele tá te dando o almoço. Gente, essa viagem foi assim, eu vi Deus em todos os momentos, eu lembro que às vezes eu sentava e começava a orar. Porque foi um momento que Deus mostrou cuidado. E eu me lembro também que a gente estava lá e aconteceu um fato assim, meio triste. Eu pude ajudar a minha amiga e ela falou uma frase assim comigo. Tudo está dando errado para mim. Eu falei para ela assim, não pode falar isso não. Deu isso certo, deu isso aqui. Deu outra coisa certa, mas todas as coisas que deram certo para mim, você estava envolvida. E eu falei assim, Deus, eu quero continuar sendo esse tipo de pessoa. Uma pessoa que mesmo quando está triste, porque eu estava, gente, consegue abençoar outras pessoas, consegue mostrar que Cristo está lá. E ela falou comigo que tudo que ela tinha sido abençoada, que tinha sido por minha causa, mas não era por mim, era porque Deus estava agindo através de mim. E eu, na hora eu fiz assim, eu tinha que ser mais gente não na garganta, queria chorar. Mas eu queria falar que quando a gente se coloca diante de Deus, Deus vai mostrando pra gente coisas que a gente não sabe, surpreendendo a gente. E eu tenho sido muito grata a Deus nesses últimos meses, porque Deus tem trabalhado em mim esse tema desde fevereiro do ano passado. Ele tem trabalhado em minha esperança, ele tem trabalhado em minha confiança. E quando eu li essa parte aqui que fala de Paulo, o Senhor falou assim comigo, assim como Paulo, falou para eu falar com vocês, assim como Paulo aprendeu a conduzir a esperança e a confiança dele de uma forma que
perspectiva dele era diferente, nós também aprenderemos. Porque não é sobre o que nós podemos ver, não é sobre as nossas necessidades, mas sim sobre o que Cristo quer que nós façamos. Nós vamos aprender a viver, nós vamos aprender a conduzir a nossa vida, não pelas nossas necessidades, mas sim pelo que Cristo quer que nós vivamos. Nós seremos catalisadores de Cristo na terra. Nós veremos Cristo voltar e nós iremos com Ele. Porque a nossa esperança não está em bens materiais, não está em viagens, não está em amizades. A nossa esperança está em Cristo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos alimenta. Amém? E é engraçado porque Paulo estava preso, porém ele pregava liberdade. A palavra vai dizer que enquanto Paulo estava preso, ele escreveu cartas para direcionar as igrejas que ele havia aberto. E aí, em todo momento, você vê Paulo falar sobre a liberdade, você vê Paulo falar sobre como a mensagem de Cristo deve ser direcionada, falada, porque ele entendia que não era sobre ele, que era sobre Cristo. E eu pergunto para vocês, onde está o seu foco? Porque Deus me perguntou, Deus falou comigo, eu sei dos seus sonhos, eu sei quem você é, eu sei que você quer conhecer o mundo, eu sei que você quer ter, você tem ambições profissionais, eu sei que você tem ambições na área sentimental, eu sei de tudo isso, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, mas eu te pergunto hoje, qual é o seu foco? E por um momento eu fiz a oração que todo mundo faz, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e depois Deus falou comigo assim, agora olhe como Paulo ora. E aí eu fui movida na oração e o Senhor falou assim comigo. E esse dia foi que a gente estava escrevendo projeto. Ele estava escrevendo o projeto e eu fui totalmente fora dos padrões. Eu comecei a escrever uma oração e na minha oração o Senhor me conduzia a pedir o seguinte: Senhor, eu estou cansada de fazer as coisas pelas minhas mãos. Eu já tenho visto que por onde eu andei, tudo que eu toquei com as minhas mãos não saiu da forma que eu queria. Então hoje eu te peço que não seja sobre mim, que não seja sobre as minhas vontades, as minhas necessidades, mas que seja sobre o que o Senhor sonhou por mim. Eu quero, Senhor, que o Senhor me surpreenda, porque todas as vezes que o Senhor colocou a sua mão na minha vida, eu vi as coisas se transformarem em minha vida. Eu vi as coisas que eu pensava que não poderiam acontecer começarem a se movimentar. Gente, é impressionante assim. Eu parava a pensar que uma semana eu estava deprimida. Gente, achei que eu estava com depressão. E na outra semana Deus mudou completamente a minha história, mudou completamente a minha vida. E eu comecei a ter confiança, e a minha confiança começou a mover minha esperança dentro de mim. Então as palavras de Deus fizeram muito sentido para mim quando essa esperança começou a ser alimentada, porque eu entendi que ali estava sendo construído algo. E era a palavra de hoje, né? Que eu não sabia. Gente, mas eu sofri para estar aqui, viu? E o Senhor me levou até essa palavra, João 16. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, gente, porque essa palavra, ela primeiro falou muito comigo. E como a pastora falou, a palavra de Deus, ela é faca de dois gumes, meu Deus, ela me atravessou assim. E eu espero que esteja falando com vocês também. João 16, 7. Diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviarei. E quando eu vier, convencerá o mundo do pecado, da injustiça e do juízo. Do pecado, porque crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E
tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele lhe glorificará, porque há de receber o que é dele e o há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu e o há de anunciar. Um pouco e não vivereis, e outra vez um pouco e vivereis, porquanto vou para o Pai. Lá no versículo 33 vai dizer assim: tenho dito isso para que em mim tenhais paz no mundo. Tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor está falando para você hoje, porque você está tão apegado a essa aflição, porque você está tão apegado a essa dor, a essa frustração. Ele tem dito, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou contigo. E ele falou comigo e ele falou assim: usufrua da minha vitória, permaneça na minha vitória. Terá um dia sim que você pensará que estará sozinho, mas é o Senhor que está contigo. É Ele que disse: tem de bom ânimo. Ele que diz: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, porquanto eu vou para o Pai. Isso aqui é uma promessa de que Ele voltará. Isso aqui é uma promessa que Ele diz para você: você não está sozinho, eu não te deixei sozinho, o Consolador está aí para anunciar aquilo que vocês ainda não podiam entender. Mas hoje vocês têm entendimento para saber que eu voltarei. Uns dias antes, acho que uma noite antes de eu saber que eu ia pregar, eu acho que eu nem ia pregar, eu estava meio assim. Uma noite antes eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte: eu estava preparando uma mala, e nessa mala eu colocava várias coisas. Só que o engraçado é que eu sabia onde eu ia. Só que eu comecei a colocar umas coisas aleatórias. Diferentes, mas aleatórias. Aí eu cheguei na minha viagem. Quando eu abri a mala, eu sabia o que tinha lá dentro. Só que eu olhei e falei assim: gente, mas quem viaja para esse lugar e traz esse tipo de roupa? Aí eu falei assim: você tá certo, não? Eu devia estar bebente. Aí olhei uma coisa, olhei outra, uns casacos, umas roupas de frio, e eu tava na praia, gente. Aí eu falei assim: não tô normal não. E aí eu falei assim: mas tá tudo bem, porque eu posso comprar aqui na praia, isso não vai me abalar. E aí, em dado momento, eu já estava andando. E eu comecei a andar, e por um momento era areia. E eu olhava para frente, e a lua, ela começava a ficar vermelha. E ela começou a enferrujar. Aquele tom de ferrugem vermelho. Então eu dei as costas, e eu comecei a olhar para o sol. E o sol começou a se escurecer. Só que ele se escureceu de uma forma diferente, porque era como se o sol fosse um relógio. Então ele começou, o relógio, né, vai fazendo assim, de repente estava na metade, e de repente ele fez assim, deu 3 quartos de hora. E ali eu olhei para o chão e havia um caminho, e a água, ela passava por cima, e havia 2 abismos, de um lado e de outro. E eu não conseguia, acho que pela penumbra do sol também estava meio escuro, eu não conseguia ver de um lado e do outro. Mas eu sabia que tinha um caminho. E eu comecei a andar por esse caminho. E eu parei na metade do caminho, eu fiquei olhando para o sol, e ele ali, já para deixar se escurecer completamente. E eu olhei um lado, olhei para o outro, muita escuridão, mas o caminho, mesmo que fosse estreito, mesmo que fosse pouco visível, porque a água passava por cima, eu conseguia ficar ali, eu conseguia me sustentar ali, eu sabia que eu ia continuar o caminho. E fiquei com esse sonho na minha cabeça, e eu acabei compartilhando com a pastora, e algumas partes eu tinha entendido e outras não. E a pastora me ajudou no discernimento. E o que
E o Sol e a Lua, eles falam sobre os sinais de Cristo. Então eles anunciam a volta de Cristo. E talvez a Lua já esteja enferrujada e esteja apenas a um quarto, e o Senhor esteja apenas a um quarto de chegada. Porque a hora ela é curta, gente. E quando eu fui lá com a pastora, eu não tinha entendido muito sobre as águas. A pastora falou assim: você estava caminhando sobre o provado. Porque de um lado havia um abismo, do outro lado havia outro, mas você caminhava sobre as águas porque era Cristo que te sustentava. Jesus, Ele que tinha te chamado. Então eu tenho que falar para vocês hoje: ei, escuta, sou eu que tenho te sustentado. É eu que faço te andar sobre o provado, que faço andar sobre as águas. A esperança que eu tenho para você é a esperança de que eu voltarei. Vocês podem até ter aflições aqui neste mundo, mas se você permanecer em mim, se você me amar de todo o coração, eu buscarei a minha igreja, eu levarei vocês e vocês cantarão comigo: Santo, Santo. Nós estaremos lá. Se nós permanecermos com fé, com confiança no Senhor, nós estaremos lá, nós cantaremos ao Senhor: Santo. A nossa lei foi dada porção. Nós somos filhos adotivos de Deus. Ele tem falado conosco. Talvez você não tenha entendido ainda, mas Cristo voltará. E essa palavra aqui é a promessa que nós temos de que Cristo voltará. A esperança de Cristo, ela nos diz que nós venceremos as durezas do mundo, porque Jesus já venceu por nós. A preço de dor, a preço de sangue, Jesus já venceu por nós. E se Ele venceu por nós, então confiemos nele, usufruamos dessa vitória, porque é nossa, foi nos dada a preço de sangue. A esperança deixada por Jesus, ela é viva, ela exprime ações, ela produz frutos do Espírito Santo, gera vida e transformação através do entendimento da palavra. A palavra de Cristo é a própria esperança. Aquele que praticá-la e confiar nela será salvo, porque Cristo nos deixou como Consolador do Espírito Santo para nos anunciar aquilo que Ele não pôde dizer, aquilo que nosso entendimento humano ainda não entende, aquilo que Deus nos prometeu, mas que a gente ainda não entende. Talvez Deus tenha te prometido uma coisa e você olha e fala assim: jamais. Ah, não vai dar. Impossível para mim. Eu não consigo nem conversar com fulano. Eu não consigo nem fazer um atendimento. Eu não consigo fazer nenhuma entrevista de emprego. Ninguém nunca me deu uma oportunidade. Mas Ele está dizendo que é Ele que vai te dar a oportunidade. Nesse ano de 2024 foi profetizado aqui que portas serão abertas, que as mulheres serão usadas, que haverá prosperidade em nosso meio. Então tome posse disso. Tome posse disso, porque são palavras abençoadoras. São palavras que não podem ser esquecidas. Eu gostaria de ler o último texto, de 1:14. João 14:12. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado em mim. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas não, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis,
e vós vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e manifestarei nele. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas para lembrar de mim, quando vos tenho dito. Se você não precisa ser capacitado, não. É o Espírito Santo que vai te capacitar. E o Senhor disse: aquele que guarda o meu mandamento, aquele que me ama no Espírito e em verdade, eu me manifestarei nele. O Senhor está dizendo que hoje que vai se manifestar em você, e você vai ser capacitado sim pelo Espírito para pregar o Evangelho, para orar, para jejuar, para se entregar verdadeiramente, para se desapegar de você mesmo, das suas necessidades, para pregar o Evangelho que Paulo pregou, para pregar o Evangelho, para entender a perspectiva que Paulo teve, a perspectiva de que a esperança dele fica assim, o sentimento dele estava quebrado, estava abalado, mas a fé e a confiança dele era inabalável, porque ele havia colocado em Cristo. Jesus promete não nos desamparar, e eu tenho confiado nisso. E uma coisa que eu coloquei no meu coração esse ano é que, gente, eu posso estar acabada, mas eu não vou estar acabada de joelhos, porque a palavra diz que podem haver pessoas que não me adoram, mas se não houver essas pessoas, até as pedras me adorarão. Você acha que Jesus precisa de você? Não precisa, mas Ele tem misericórdia de nós, e é essa a esperança que nos move, é a misericórdia dele, é o sangue de Jesus. Eu espero e confio, tenho esperança de que nesse ano nós seremos íntimos de Jesus. Nós seremos surpreendidos por Ele, não porque nós somos merecedores, mas porque nós seremos surpreendidos pelas misericórdias e consolações dele. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que não refletisse nas coisas que se passarem, mas que fizesse agora um voto de fidelidade com o Senhor. Um voto de que não serão mais as suas necessidades que te guiarão, mas que será a vontade de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui agora.